Então, João, esse documento aqui, eu só arrumei ele em tópicos, né? Mudei algumas coisas, mas são poucas coisas. Se você reparar o documento anterior com esse, vai estar a mesma coisa. E eu acho que a gente deveria dar continuidade à parte que vocês pararam semana passada. Bom, a gente estava falando, pelo que eu lembro, né, Nilton, se você puder Eu não lembro. acrescentar aí, a gente estava falando da questão do mapeamento, que ia ser difícil, aí depois ficou meio vago assim, o que a gente ia fazer afinal, E eu até em fiz relação. esse mapeamento assim, e a gente não tem registro nenhum, né? Aqui os únicos registros que tem são de 8 comunidades quilombolas aqui, né? Pois é. Mapeamento vai ser bem difícil de fazer. Eu tentei falar com o rapaz que tem o projeto aí, que é um senhor, na verdade, né, que é o Frei Giovanni, mas eu não consegui fazer contato com ele. Ele não deve estar viajando, não sei, ele viaja muito, mas eu vou ter que continuar. Tem uma outra pessoa que até a Sofia conhece, que é amiga ali do vizinho dela, do Daniel, que é a Flávia, que ela é professora da Faculdade Federal lá de Diamantina, e ela é antropóloga. Então ela tem um material disso, com certeza ela tem acesso Pois a é. essas Então você pesquisas tem de que correr mapeamento. atrás dessas pessoas aí, né? Eu acho que vai ser mais fácil, né, a gente achar uma pessoa que já tem um projeto assim, esse mapeamento, né, do que a gente pegar e querer fazer esse mapeamento. A gente não É, vai conseguir fazer. verdade. É muito trabalho também. A gente não vai conseguir pegar, a gente descobrir tudo isso. Isso é um negócio complicado. Mapear. Mas então você organizou o texto, mas você não acrescentou uma ideia? Acrescentei. E esse é o documento anterior, né? Essas partes que tá em rosa, foi as coisas que eu acrescentei. Se você quiser, eu posso estar falando o que eu acrescentei aqui. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa aí, acrescentar, ter alguma ideia para a gente levar a reunião? Como é que é? Eu acho que a gente está bem encaminhado. Agora, fazer esse mapeamento, assim, o projeto está muito bom. Só tem que arrumar agora. Eu estou tentando ver como é que eu vou descer aqui. Nossa, estou uma confusão no computador. Ô, gente, vocês estão falando do mapeamento, mas esse mapeamento já não foi iniciado com Matheus e Graciele? Eles já vêm desenvolvendo esse trabalho aqui, né, no Cerro. Então, eles têm muita informação, né, É, sobre as verdade. Mas comunidades, eu acho que sobre os mestres, sobre os grupos, né, tradicionais. Eu acho que eles têm muita coisa. Seria bom a gente tentar pegar, né, um arquivo, né, o material que eles têm, e a gente completar o que for faltando, né? Porque talvez, né, a gente conheça outras pessoas que também são, né, que, que são artesãos, são mestres, né, de saberes populares, e aí a gente consegue colocar e ampliar mais esse mapeamento. Boa, Sofia. Bem lembrado. Realmente, eu nem estava lembrando. Mas eu não sei se a galera tem um mapeamento amplo, assim, ele tem um mapeamento assim, da comunidade que eles têm relação, né? Assim, eu acho que não, as comunidades não têm uma conexão assim. Eu acho que esse projeto que a gente está escrevendo aqui, idealizando, né, que teria essa ideia mais de unir todo mundo, de tecer essa rede, como o próprio projeto que a gente está fazendo parte aí tem, né, de tecer a rede cultural.
Se eu não me engano, eu acho que são 8 só que eles mapearam, né? E pelo que eu sei, acho que são 18 comunidades, né? Em Cerro. Pois pois é, então. Aí você confirmou o que eu estava pensando. Ó, eu tô descendo aqui, Ô, vou galera, tentar achar o Roger é, que falou. seguinte, segundo Bem os lembro. dados daqui da Aliança Evangélica Pro Quilombolas do Brasil, Cerro conta com 20 comunidades quilombolas, tá? E aí eu até trago aí, eu estou dando contribuições, como eu falei, né? Então, isso é o mínimo para a gente poder avançar com a construção do projeto, né? Porque a parte mais conceitual, a gente pode ir mexendo o tempo inteiro, mas essa parte mais pragmática, que é o quê? E quantos a gente precisa tentar avançar o quanto antes para a gente poder caminhar em minimamente falar, olha, para isso aqui acontecer, o que que eu preciso e para depois a gente passar para um orçamento. É isso mesmo. Minha internet caiu aqui, eu perdi aí um pouco da sua fala, viu, Nilton? Alguém pode me repetir o que o Nilton falou? Porque eu perdi. Você mesmo, Nilton? Eu coloquei, João, o seguinte, que nós paramos no projeto, na última reunião, em avançar sobre quais são as atividades que serão desenvolvidas no decorrer do encontro. Porque sem saber quais são as atividades, eu não consigo dizer o que, que eu preciso nem quanto custa. E depois avançar com o cronograma. Porque a parte conceitual do projeto, a gente pode ir fazendo a qualquer momento, vai aperfeiçoando isso. Mas as ações, isso é o mínimo que a gente precisa ter para conseguir avançar com essa parte, que é o que a gente vai fazer, ou como a gente vai fazer e quanto custa para a gente poder distribuir isso dentro de um cronograma físico-financeiro. Entende? E é justamente isso que aconteceu. Nós não sabemos quantas rodas de conversa nós queremos realizar, nós não sabemos quantas oficinas nós queremos realizar. Aí tem dois caminhos. Ou a gente define previamente qual a temática das rodas de conversa e quantas serão, e quantas oficinas serão e qual a temática de cada uma delas, ou a gente coloca como metodologia do processo de definição do tema, seja das rodas de conversa ou das oficinas, que isso será levantado junto às comunidades, quais são os temas relevantes para as rodas de conversa e quais são os temas relevantes para as oficinas, entende? Mas minimamente a gente precisa quantificá-las para que a gente possa avançar na parte, né, do projeto, que é a questão de definir materiais e métodos e também um orçamento. É muito bem colocado. E aí eu penso que de manhã deveria ser as rodas de conversa e à tarde a gente faria as oficinas, assim. Eu acho que aí teria um café, de manhã um lanche, né? Aí teria o almoço, depois abriria aí as oficinas à tarde, teria um intervalo para mais um lanche e depois um encerramento, que pode ser um evento, assim, com alguma apresentação artística ou algumas, né? Se isso for em um dia só. Pois é, então, são coisas que são determinantes, né? A gente precisa definir se isso é um evento de um dia, né? E porque isso muda completamente a questão do orçamento e também, assim, como eu falei, rodas de conversa, é uma roda de conversa que vai acontecer? Não sei, precisa definir isso. Oficinas, quantas serão? Né? Porque precisa definir minimamente o número para que a gente possa começar a delinear é, como eu falei, materiais e métodos para cada uma das atividades, entende? Minimamente o número a gente precisa definir. Você acha que não dá para colocar assim, o horário? E aí, tipo, a questão de se vai ter duas rodas de conversa ao mesmo tempo, se vai ser uma só, se vai ser várias oficinas em lugares
diferentes no entorno assim, do local, e eu acho que dá para fazer assim, né? Porque aí, no caso, a ideia que tu colocou também, de que a própria comunidade, através de encontros, a gente pode pensar nos pré-encontros mais intimistas, só com as comunidades e tal, com representantes das comunidades, para a gente conseguir definir esse dia assim, principal, vamos dizer que vai ter o evento, vai ter os encontros, sabe? Eu acho que a gente pode pensar assim também. O que vocês acham? Eu acho que para poder definir quantas oficinas, quantas rodas de conversa, a gente tem que saber quem são as pessoas que vão fazer isso, né? Pois é, ué. E a gente tem que, além de saber, de ter o mapeamento, a gente tem que ter o contato com essa pessoa, com essas pessoas, com esses grupos, para que eles, como o Nilson falou, para que eles determinem quais são as oficinas que eles podem dar, que tipo de assunto que interessa a eles falar, discutirem, né, conversarem, enfim. Ô, gente, eu acho que, em princípio, é importante definir o tempo. Quando a gente está pensando nesse encontro, nesse festival, estamos falando de quanto tempo? É uma jornada que vai durar 2 dias, tipo assim, o final de semana, ou vai ser de 4, 5 dias? Porque, né, a gente considerando o tempo, aí a gente vai conseguir organizar o cronograma. E primeiramente, a gente coloca, assim, questões mais genéricas. Por exemplo, 6 oficinas, 3 palestras, e aí depois a gente vai colocando 2 oficinas de artesanato, por exemplo. Um com taquara, trançado de taquara de bambu, e outro de, não sei, estou dando um exemplo, construção de adobe. Né? Aí a gente já tem 2 oficinas. Caso as pessoas que a gente contactar, eles não queiram participar ou não tenham interesse, aí a gente consegue substituir a oficina. Mas o importante é determinar, como antes mesmo falaram, a quantidade, né? E o tempo. Eu acho que um encontro de 3 dias poderia ser interessante, né? Sexta, sábado e domingo o encerramento, né? Porque se a gente pensa em mais dias, aí os orçamentos vão muito no alto, né? Então, a minha preocupação, Sofia, é o seguinte, né? É que, por exemplo, uma roda de conversa, ela vai precisar de um mediador? Esse mediador é remunerado? É uma pergunta, não sei. Tá? Na roda de conversa, vai haver quem registre isso? Vai ter, sei lá, uma ajuda à memória, alguma coisa nesse sentido? Né? Ou isso vai ser feito pelos organizadores, entende? Vai ser só registro de vídeo, vai ser só registro fotográfico, vai ter registro documental, né? E as pessoas que vão fazer esse registro é remunerada? Então, são essas coisas que são determinantes para o orçamento. A oficina, Aí, sim, só um minutinho. sim, sim. A oficina, o oficineiro é remunerado? O que ele precisa para a oficina? Que material é esse? Porque aí eu preciso comprar esse material. Então, né, então são essas coisas que são determinantes para o orçamento. Né? É por isso que eu digo o seguinte, né? Que saber quantas e o que eu preciso para realizar cada uma delas é determinante para o orçamento, né? Posso definir, gente, será levantado junto à comunidade qual é a temática das rodas de conversa, qual é a temática das oficinas? Posso, mas eu tenho que me preocupar se como viabilizar isso financeiramente, né? É essa preocupação, porque senão o que acaba acontecendo, a gente pode frustrar as pessoas, porque aquilo que a gente se propôs a fazer a gente não consegue, ou porque não tem orçamento, ou até mesmo o resultado pode ficar comprometido porque a gente não previu meios adequados e dinheiro adequado para fazer registros adequados daquilo que a gente está se propondo a fazer. Entende? É essa a preocupação, porque isso não é incomum. A gente tem uma sede tão grande de fazer a coisa e que a gente acaba esquecendo que precisa de dinheiro para fazer a coisa bem feita, de forma que ninguém passe nenhum tipo de constrangimento ou a gente entregue um resultado aquém do que a gente espera. Isso com certeza, mas eu acho que todo mundo que participa tem que ser remunerado, tanto quem né, participa de uma, né, quem orienta a roda de conversa, os convidados, né, tipo assim,
tem que determinar isso. Tipo, se há uma ou duas pessoas que vão orientar essa roda de conversa, eles têm que receber, sim. A questão é o transporte também, né? Que, por isso eu penso assim, que 2, 3 dias seria um festival de bom tamanho, porque quando você começa a ver a logística, o transporte, trazer as comunidades, dar suporte para todo mundo que vem, né, em questão de alimentação, de água, coisas simples, né, mas que são importantes a gente considerar. Obviamente que os oficineiros também, e quem for apresentar, né, quem fizer alguma apresentação artística ou musical, também, né, todo mundo tem que receber. É importante a gente também, tipo, definir um valor, né, para cada oficineiro e apresentação, né, porque, tipo assim, uma oficina pode ser de 1 hora a 1 hora, por exemplo, ou 2, né, 2 horas. Um show pode ser de 40 minutos a sei lá, 1 hora, e vai receber o mesmo valor, que como o pessoal fez aqui do Encontro Cultural, todo mundo recebeu R$ 300, o oficineiro e quem apresentou também, por grupo, né, não por pessoa, essa aqui é a questão. Tipo assim, se uma apresentação onde envolve três artistas, é 300 para os três, né, tipo assim, né, é uma ajuda de custo, né? Quando a gente fala de R$ 300, é uma ajuda de custo, não é um cachê, não é um valor considerável para a gente falar, vamos pagar um cachê, porque um cachê é muito mais. Você ia falar alguma coisa, João? Eu? Não, estou ouvindo. Porque tem questão de shows, tem questão que o músico, se ele não leva o equipamento de som, as caixas, é um valor. Se o cara já coloca o som, o equipamento todo para fazer a festa lá, que é caro pra caramba, aí já é outro valor. Então, no caso, essa questão também dos artesãos e tal, eu acho que as oficinas deveriam ser, no meu entender, dadas pelas comunidades, né? E as pessoas que vão falar nas rodas de conversa são as pessoas da comunidade também, né? Agora, apresentação artística, beleza, pode ter artistas, né, daqui, de São Gonçalo, de Diamantino, não sei, mas eu acho também que tem que ser uns artistas que têm a ver com o gosto musical da galera das comunidades também, né? E, e eu penso a questão do valor, a gente pensar um valor e aí divide esse valor para cada área, vamos dizer, a gente determina um valor para cada área, e aí, se parecer muitas pessoas e tal, aí a gente faz uma trabalhada aí na divisão desses valores, né? Agora tem que fazer um valor pensando assim, bem lúcido do gasto que vai ter. Então, vai receber 100 pessoas, vai receber 200 pessoas. Tipo assim, a gente tem que pensar mais no número, sabe? Porque e tem uma ideia de flexibilidade, um plano A, B e C na hora do acontecimento, até porque a gente ainda vai ter que pegar as posições, as ideias das comunidades que vão aparecer. Então, não tem como a gente prever isso, a gente não tem como prever exatamente o que vai ser, entendeu? A gente tem que pensar uma coisa assim, que seja bem flexível, mas que realmente pensando que não pode faltar, né? Não pode ser deficiente. Mas, assim, essa precisão é impossível, na verdade, entendeu? Não tem como fazer um projeto, mexer com tantas de comunidades, com culturas diferentes, com ideias diferentes, com vivências diferentes, e querer colocar tudo num balaio que vai ser assim, assim, aí vai ser mais frustrante ainda a gente projetar uma coisa e na hora ver que não vai dar, entendeu? Agatha levantou a mão? Fala, Agatha. Não, o João ele até reforçou o que eu ia falar, porque geralmente quando a gente escreve um edital,
eles não pedem assim nome por nome da pessoa. Geralmente, cada parte do dinheiro do edital vai ser lançada para uma área. E aí a gente que vai dividir esse dinheiro, entendeu? Então, confesso que eu não sou familiarizado com projeto na área cultural. Na minha área, que é meio ambiente, a gente precisa colocar muito claramente o dinheiro que vai para cada coisa. Então, assim, até para justificar o porquê do orçamento. Então, eu vou ter mediadores na roda de conversa. São 3 rodas de conversa, são 3 mediadores. Eu vou ter 10 oficinas. Ok, então cada oficineiro vai receber, né, a remuneração pela oficina e, eventualmente, se eu precisar comprar material, que material é esse? Né? Ou se o que eu vou pagar para o oficineiro já inclui o material para a oficina, entende? Então, quem vai fazer a documentação disso, né? Seja registro fotográfico, vídeo, né, documental, essa pessoa vai ter que ser remunerada. As representações culturais, seja ela música, dança, o que quer que seja, também preciso dizer quantas são e quanto será de ajuda de custo para cada uma delas. Como a Sofia lembrou, isso é uma ajuda de custo, não é necessariamente um cachê. Né? Então, tudo isso, porque quanto mais informação a gente trouxer, penso eu, numa planilha, falando, olha, então, são tantas oficinas com tantos oficineiros, são tantas rodas de conversa com tantos mediadores, são tantas apresentações culturais, entende? Quanto mais detalhe a gente trouxer no cronograma físico-financeiro, mais demonstra o nível de organização do que está sendo proposto, né? Se coloca lá genericamente, apresentações culturais, X, não diz quantas são, nem, né? Então, assim, isso é uma apresentação, são 10, são 100, eu acho que isso fragiliza a proposta, na minha opinião, né? Mas, enfim, como eu falei, eu não sou familiarizado com a área da cultura. Então, o que a gente colocou lá no orçamento e financiamento, o orçamento contemplará transporte das comunidades, ônibus, vans e carros, alimentação e hospedagem dos participantes, infraestrutura, palcos, sons e tendas, banheiros e energia, material gráfico de registro, pagamento de cachê e auxílio para os mestres, oficineiros e equipe técnica, comunicação e divulgação. Os centros culturais locais serão responsáveis pela produção dos alimentos, organizações e limpeza do espaço, estimulando autonomia e economia comunitária. Então, a gente pode aumentar isso, né? Igual na parte dos mestres, pode colocar quantos mestres, quantas oficinas. O que vocês acham? Então, mas olha só, segundo esse pessoal aí dos quilombolas, né, esse site que eu indiquei, tem 20 comunidades quilombolas no Cerro, tá? Se a gente trouxer 5 de cada comunidade, vai dar quanto? Não sei, eu sou ruim de exatas. Vai dar 100 pessoas, tá? Sei lá, se houver mais algumas comunidades, sei lá, que a gente coloca mais, sei lá, mais umas 10 comunidades que a gente considera representativas no território do Cerro, que não são necessariamente quilombolas. Se a gente trouxer mais 5 de cada, são 150 pessoas. Mais equipe, sei lá, a gente vai chegar em quase 200 pessoas. Então, se a gente falar de 200 pessoas num evento, a gente consegue fazer isso em algum lugar diferente de Milho Verde, no Cerro? Eu imagino que não tenha nenhum lugar que tenha estrutura para receber 200 pessoas, seja com alimentação e hospedagem. Temos? Eu acho que a gente tem que tirar essa ideia de hospedagem, sabe, cara? A gente tem que conseguir pegar as pessoas e devolver elas no mesmo dia, como a Hortência falou mesmo, entendeu? Ô, João, eu não sei como, de volta, eu não sou da área da cultura, eu não tenho familiaridade com isso. Mas, às vezes, um atrativo, uma comunidade que mora lá nos rincões do município, de repente vem para Milho Verde, um lugar que ele nunca veio na vida. Ele vai chegar de manhã, vai ter uma agenda toda ocupada e vai embora no fim do dia. Eu acho que não é atrativo para ele. Ele vai falar, gente, eu vou sair de madrugada aqui da minha comunidade, vou para lá, vou ficar agarrado num evento o dia inteiro e depois eu tenho que voltar para casa no fim do dia. Eu não quero essa canseira, não.
Agora, se de repente ele sabe, pô, eu vou para lá, eu vou poder ficar numa hospedagem bacana, de repente nunca fiquei numa pousada bacana, entende? Isso também serve para atrair. Também é uma experiência para aquela pessoa que, de repente, de outra forma, ela não poderia vivenciar esse tipo de coisa, entende? Eu acho que quando a gente faz um evento, a gente também tem que dar oportunidade para as pessoas terem um momento delas poderem ter um momento de lazer, né? Porque se a gente, ela chega de manhã com uma agenda repleta e vai embora no fim do dia, ela não teve momento de troca com os seus pares, com as outras comunidades. A vantagem de ter, ela poder passar uma noite no lugar da reunião, ela vai ter um horário que ela vai poder fazer uma troca para além de uma agenda. Ela vai poder se relacionar voluntariamente com as pessoas. Esse momento também é importante, né? E ele é muito rico nesse processo. Não é só agenda. Então, eu sou da opinião de que tem que ser um evento minimamente de 2 dias, que a gente tem sim que trazer a pessoa lá dos rincões do município, ela vem para um lugar bacana, vai ficar numa hospedagem bacana, vai comer legal, sabe? Isso é uma forma de atrair as pessoas para virem para o encontro, e não ela chegar de manhã e ir embora no fim do dia. Uma troca de saberes, né? Mas, enfim, eu acho que você está falando aí é muito legal mesmo, tem tudo a ver. Mas, assim, como eu disse lá no início lá para vocês, o que eu penso é que a necessidade da comunidade é elas interagirem entre elas e poderem crescerem, uma se apoiando na outra, entendeu? Então, se for para investir, seria melhor investir, na minha opinião, em produzir uma estrutura nas próprias comunidades, para as comunidades receberem as outras comunidades, entendeu? Eu penso também, a questão da distância, a gente está dentro do termo aqui, eu acho que o mais longe que deve ser o quê? 2 horas de distância? Eu acho que não tem uma comunidade que é tão longe assim, que vai ficar muito tempo para vir e para voltar, não assim. Mas eu acho assim que se for um festival de mais de um dia, a galera tinha que ficar para aproveitar também o festival, né? Sim, não é descartando a ideia de alojamento, não. Mas é porque aí fica bem maior, né? E aí, como eu disse, eu penso que dinheiro pensando em comunidade e cultura, ele deve ser direcionado para as comunidades das culturas, não pode ficar na cidade, não, ué. Porque é justamente essa carência da galera do interior, das vilas, dos quilombolas. Eles são os que não recebem a verba, entendeu? Eles ficam lá esquecidos, lá sem estrutura, entendeu? Sem acesso às coisas. Então, tipo, aí vai trazer para uma área mais central a galera e eles vão continuar lá, tipo assim, sem grana, sem desenvolvimento, né? Ô, João, a ideia do festival é a gente começar a organizar as comunidades para que elas avancem naquilo que elas consideram que é importante para elas, entende? Porque hoje eu imagino que nenhuma comunidade tenha condições de receber um festival com 200 pessoas, entende? Mas a partir do momento que elas começam a fazer, se relacionar, fazer essa troca de experiência, elas podem desenvolver ações conjuntas, né? Então, assim, esse pode ser o primeiro de vários festivais que vai contribuir para o fortalecimento dessas comunidades e para criar ferramental para que elas consigam avançar nas coisas que elas consideram importantes, entende? Então, assim, a gente não vai conseguir resolver